Eu sou pai de um menino de 6 anos e, para além dessa discussão teórica que a gente está fazendo, para mim é uma questão também prática, né? De criar, de educar, de formar um homem diferente. Isso. Né? Que, Vanessa, às vezes algumas pessoas dizem, mas a gente vai feminilizar os homens é ruim, eu queria te ouvir falando sobre isso, é ruim que o homem seja mais sensível, é ruim, né? Porque às vezes isso é confundido com uma deturpação da masculinidade, como se a masculinidade correta fosse essa masculinidade bruta, que não aceita perder. O que você acha disso? Assim, o homem pode ser sensível, atento às necessidades da mulher? Como você vê isso? Claro, inclusive é necessário que ele seja assim para que ele tenha uma sensibilidade para com a pessoa que ele vai se relacionar. Se a gente trata o homem somente com brutalidade, aquele homem que não pode perder, aquele homem que tem que ter tudo, aquele homem que não pode dividir, né? Então ele torna-se esse homem mais bruto, mais duro, que não chora, e ele não vai ter a compreensão do outro. Eu nunca vou conseguir entender, por exemplo, eu enquanto homem adulto, nunca vou conseguir entender a fragilidade do meu filho. O meu filho, criança, ele está frustrado. Eu vou logo dizer, isso é besteira, porque eu fui criado assim. Mas não, a gente tem que ter o acolhimento também emocional para que essa criança cresça emocionalmente saudável. Então, é necessário, sim, a gente dizer que o homem pode se sensibilizar algumas vezes, em determinados casos, né, claro, nada, digamos assim, de forma exagerada é normal, né? Sim. Sempre tem uma dosagem correta, porque tudo demais é patológico, né? Sim, Nós, enquanto psicólogos, a gente sabe disso. Mas existe, sim, uma forma de você chegar e educar o seu filho, de dizer, meu filho, quando quiser chorar, vem aqui com o papai, venha com a mamãe, pode chorar, fale, o que é que está lhe causando? O que é que está lhe afligindo? O que é que está lhe frustrando? Né? Principalmente com crianças que ainda não têm autorregulação emocional, nós, enquanto adultos, é que a gente tem que estar mostrando. Então, quando a gente chega e fala, engole o choro, não é nada. Aí essa criança vai crescendo uma criança dura, torna-se um adulto duro, e ele não vai aceitar isso nem dos filhos, nem da esposa, nem nada. Então, é sim necessário, né? E isso não vai tornar uma criança feminina. Meu filho não vai se tornar feminino porque ele está chegando para mim ou para o meu esposo, ou seu filho chegando para você para dizer, olha, papai, eu fiquei triste com isso. Você vai acolher essa criança, você vai explicar para essa criança que nem sempre a gente tem tudo o que quer, nem sempre é da hora que ele quer, no momento que ele quer, do jeito que ele quer. Então, há esse diálogo com a criança, quando ela é muito pequenininha, né, vai crescendo. Na fase da adolescência também a gente sabe que é uma fase difícil. Sim, sim. Enquanto nós pais é que a gente tem que ir moldando o comportamento, mas não acredito que a criança vá ficar feminina porque ela está demonstrando os seus sentimentos. Exato. Eu acho muito importante. Perfeito. Eu vou remeter de novo, porque você, com a sua fala, você me fez lembrar um outro aspecto do documentário que eu indiquei para o pessoal, O Silêncio dos Homens. Olha esse título, O Silêncio dos Homens, né? Então a gente está falando de masculinidade. Essa masculinidade tradicional que está aí, essa masculinidade tóxica, é uma masculinidade em que o homem não fala de si, né? Não fala de suas questões, não fala de suas emoções. Ele fala de tudo e de todos. O homem, por exemplo, adora estar com o homem, né? No jogo de futebol, na roda de amigos no bar, ali eles falam de tudo, mas ninguém fala de si. E essa a questão esse silêncio é uma questão importante para esse transtorno emocional, que faz com que muitos homens sejam tóxicos, violentos, né, abusivos. Acontece, só fazendo um gancho, sim. Acontece que justamente todos os homens carregam a fragilidade, mas eles não querem demonstrar justamente pelo preconceito que dizem que o homem não chora, o homem não pode ficar sensível com isso, com aquilo. Exato. E aí ele torna essa fragilidade uma frustração e a frustração torna-se agressividade. Quando você não consegue verbalizar aquilo que está incomodando você, você torna-se agressivo. Então, é por isso que a gente vê tantos homens tratando as mulheres
mães, Sim. sogras, irmãos e filhos dessa forma. Perfeito. Eu queria falar um pouquinho sobre a tua atuação clínica. Eu estou curioso aqui com algumas questões. Você disse que atualmente você está trabalhando, seu foco é a clínica, você trabalha com TCC. Isso, TCC. Terapia cognitivo-comportamental, atendendo todos os públicos. Porque lá no IFONO a gente atende diversas idades. Então, Sim. pode ser criança até adulto, né? Hoje, 70% do meu público é psicoterapia, são adultos, né, que fazem psicoterapia. Mas para o próximo ano, a gente já está com um projeto também de voltar o olhar da clínica para essa mulher que sofre violência doméstica. Entendi. Nesse caso, a clínica seria uma parceira, seria uma espécie de instituição que estabelece a parceria com o Poder Judiciário, para onde as mulheres que sofrem violência, ao entrar por essa porta, sejam encaminhadas, seria mais ou menos isso? Não seria uma parceria com o Poder Judiciário. É claro que o psicólogo, Sim. dependendo do caso da mulher, ela vindo até o psicólogo percebendo a necessidade, claro, né, de ter o contato com a justiça. Muitas vezes é uma questão de divórcio, de pensão, Sim. de filhos. Então, a justiça tem que estar envolvida. A gente vai fazer uma ponte, claro, mas quando eu coloquei que a clínica está com essa abordagem de trazer isso, né, com esse projeto de trazer isso, é para as mulheres reconhecerem Sim. que ali é um ponto onde elas podem procurar ajuda também. Certo, mas aí então vem a minha questão. Nessa atuação clínica específica, que aí já é um modelo mais privado, né, tal, esse tema costuma aparecer? Aparece. Costuma aparecer. Quando você atende uma paciente que ela começa a falar e você vê que se trata de uma violência, né? Não é o fato, as mulheres não procuram somente as instituições, como eu coloquei a Associação AME, né? É mais fácil procurar associações, né? Existe a AME, tem outras associações também com o mesmo fim. É mais fácil porque ali você consegue um atendimento multidisciplinar. Então, ali dentro você tem o psicólogo, você tem assistente social, você tem o advogado. Muitas vezes é uma mulher que tem transtorno alimentar, então você consegue um nutricionista. Algumas associações tem psiquiatra, porque tem mulher que está desenvolvendo, sei lá, uma depressão, uma ansiedade. Sim. Então, você consegue, eles fazem uma parceria com o psiquiatra. Então, é mais fácil para elas procurarem isso fora, que é tudo gratuito, né? Então, mas isso não quer dizer que a mulher que sofre violência, ela não procure fora, não procure no privado, pelo plano de saúde ou de forma particular. Mas quando ela chega lá nesse serviço que você está colocando, quando ela chega no serviço de psicoterapia, que se identifica essa demanda, essa mulher então recebe uma orientação de quais direitos ela deve acionar. Funciona mais ou menos assim. Mais ou menos. O que você está falando o que você está dizendo parece com uma experiência que eu vou compartilhar mais uma experiência com você, que ocorre com muita frequência na minha atuação na escola. Muitas vezes, Vanessa, na escola a gente já vai atender uma família. Bom, a gente fala assim família, mas quase sempre é a mãe. Né? É a mãe que vai para a escola tratar das questões da criança, que podem ser questões, dificuldades de aprendizagem, podem ser problemas comportamentais. Em algumas situações, eu, como psicólogo educacional escolar, quero conversar com essa família. Na verdade, em todas, quero conversar com essa família. E é muito frequente, Vanessa, primeiro a questão do abandono e da negligência, que é outra forma de violência, né? Que a gente pode conversar em um outro podcast. Sim. É muito frequente, por exemplo, que essa mãe esteja dando conta dessas crianças 2, 3, às vezes 4, sozinha. E aí quase sempre eu pergunto, mas você já procurou a Defensoria Pública? Você já acionou os seus direitos? E ela diz não. Ela diz não partindo de uma ideia de que ela não é responsabilidade dele, de que ela não quer estabelecer esse contato, ou seja, né, além de todo o peso de violências sofridas, de abandono, né, de negligência em relação a ela, em relação às crianças, essa mulher ainda continua sofrendo com a carga de dar conta sozinha, né, dos seus filhos e filhas. E nas abordagens que a gente faz, a gente sempre toca nessa questão, olha, mas a gente tem que superar essa questão
da vaidade pessoal e acionar os direitos, né? Não é permanecer vinculada a esse homem, é simplesmente uma obrigação que esse Não homem é ela tem. com ele, né? Não É ela ele com os É filhos. ele com os filhos, né? Ninguém é obrigado, nenhum homem, nem ninguém é obrigado, nem pela justiça, a dar afeto a ninguém, mas sustento material é. Sim. Né? Sustento material é. O que eu quero dizer é o seguinte: a violência é algo terrível. A violência psicológica, sobretudo, ela fragiliza a pessoa em todos os aspectos, prejudicando inclusive o raciocínio, né? Questões básicas como essa. Por isso, realmente, eu fico bem feliz e empolgado em ver a psicologia cada vez mais, né, envolvida com essas questões.